Este vídeo contém propagandas. Para criar seus próprios jogos, você provavelmente vai poder fazer com o teclado do seu computador. Mas para jogar, vamos ser honestos, né? É muito melhor jogar com controle. Para isso, eu estou recomendando esse controle aqui. O link está lá na descrição. E o preço nem é caro assim, tá R$ 32,90. Olá galerinha, eu sei que vocês estão animados e vocês querem muito já começar a criar jogo, mas infelizmente antes da gente poder criar um jogo eu vou ter que explicar duas coisinhas para vocês. Para fazer isso, o computador não serve, eu tenho que fazer igual o professor de vocês e usar o quadro. Vamos lá, vamos mudar para o quadro. Nesse vídeo a gente vai começar aqui ó, pela tela grandona, porque eu tenho que explicar para vocês uns conceitos que são super necessários para vocês poderem trabalhar. E criar os jogos de vocês, e que sem eles você não consegue ir para lugar nenhum. Assim, não consegue, tá? O primeiro conceito que eu vou passar para vocês, e de novo, se vocês não sabem o que é conceito é como se fosse uma ideia, tá? Mas é uma ideia que ela se aplica a uma coisa específica, tá? Então, assim, eu vou explicar dois conceitos do nosso Fantasy Console, tá? O primeiro conceito que eu vou explicar para vocês é o da janela. Tá? Porque quando vocês estão fazendo um jogo, vocês têm uma janela do jogo, que é tipo a tela, onde cada um das imagenzinhas que viram os frames, que viram o movimento dos personagens e dos monstros, etc. e tudo mais, são criados. Eles sempre aparecem nessa tela, tá? E para você poder desenhar coisas em locais específicos da tela, você precisa entender como é que a tela funciona, tá? Não é matemática, calma. Esse quadro está aqui só para ajudar eu explicar para vocês. Mas não deu muita matemática nisso. Calma, a matemática vai chegar mais para frente. Por agora, a única coisa que vocês precisam entender é como que o display, no TI que a gente chama de display, tá? Como o display funciona. O display, ele nada mais é do que um quadrado, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Um quadrado. Na verdade é um retângulo, mas vamos ignorar esses detalhezinhos bobos. Esse retângulo, ele tem uma altura e ele tem uma largura, tá? E a altura e a largura dele são definidas em pixels. Pixels são pedacinhos pequenininhos, bem pequenininhos da tela, tá bom? O TIC, ele tem aqui na largura dele, tá? 240 pixels. 240 pixels. Pixels a gente coloca assim, ó, px, tá? E de altura, ele tem 136. De novo. 136 pixels. Ok? Super simples, né? Esses números aqui você nem precisa decorar, porque a gente vai ensinar para você um negócio muito legal chamado variável, que é mais ou menos o que a gente aprende no colégio bem lá na frente, só que a gente não sabe para que a gente vai usar isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre tomar como ideia, tá? Que isso daqui a gente vai chamar de x, tá? E isso daqui a gente vai chamar de y, ok? E vamos colocar sempre em caixa alta, ou seja, ele vai ficar grandão, né? Não vai ser aquela letrinha normal, tá? Por que a gente tem que ter esse x e esse y, tá? Porque tudo que se move da esquerda, tá, para direita, tá? Ele vai ganhando x, ok? E tudo que se move de cima, ok, para baixo, ele vai ganhando y. É super simples, né? Então, por exemplo, vamos apagar isso daqui. Pronto, apagado. Levando em conta que a gente tem aqui a nossa largura e aqui a nossa altura, tá? E que no jogo ele funciona sempre de cima para baixo o y e da esquerda para a direita o x, né? Se a gente quiser desenhar
o nosso boneco, o nosso personagem, o nosso herói do nosso jogo, se movendo daqui para cá, que normalmente você faz isso quando você mexe no seu controle ou no teclado, tipo, e usa a seta para a direita para dizer, olha, vai para a direita. Na verdade, o que a gente está fazendo é falando, olha, não tem esse personagemzinho aqui, né? Ele tem o seu X e ele tem o seu Y, ok? Que o X é a posição em que ele está daqui para cá, né? E o Y é a posição que ele está daqui para cá, tá? Então é assim, se o bonequinho está aqui, provavelmente o X dele é bem pequenininho, não é? Porque se o X aqui é 240, aqui ele vai ser bem pouco, né? Aqui ele vai ser 0, aqui ele vai ser 240, né? Então, aqui ele vai ser bem próximo do zero, digamos que seja 10. Então, o X, né, a posição do herói, né, é igual a 10. Bem pouquinho, né? Já o Y, você vai ver que aqui é 0, né? E aqui é 136. E ele está bem aqui, né? Um pouquinho acima do meio, né? Então 136 dividido por 2 vai dar 13, vai dar 2 horas depois. 5, 70, 65, 6, 7, 8. Viu como é que eu sou ruim com número? Mesmo assim eu consigo fazer jogo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ele é 68. Y. Mas basicamente eu estou dizendo aonde que o desenho dele começa aqui e aonde que o desenho dele começa aqui. Entendeu? Então, se o nosso personagem ele está andando para a direita, o X vai ficar aumentando. O X vai ser 10, depois o X vai ser 20, depois o X vai ser 30, depois o X vai ser 40, e com isso ele vai se movendo cada vez mais para cá, né? E obviamente ele vai se movendo, ele não vai se copiando, então os bonequinhos anteriores daqui que eu desenhei se tornam inválidos e o boneco passa a estar mais à frente, ok? Vamos para o segundo conceito da gente, que é muito importante, tá? Para isso eu vou apagar o quadro todo. Pronto. O segundo conceito da gente é o conceito de função. Função a gente vai usar pelo nosso jogo inteiro, ok? E o que é uma função? Função, ele é como se fosse uma ordem, ok? E essa ordem você tem que informar coisas para ela. Por exemplo, você não pode chegar para o seu amigo e falar assim, vai para aquele canto lá no jogo, né? Você está falando, estão vocês dois discutindo, você está vendo que ele está jogando errado, e você fala para ele, vai para aquele canto lá, entendeu? Mas você não diz que canto. Tem 4 cantos no quadrado do seu videogame, né? Tem esse canto aqui, esse canto aqui, esse canto aqui, esse canto aqui. Não tem? Então quando você dá uma ordem para a pessoa, né, que no caso você está dando uma ordem para o nosso Fantasy Console, você tem que dar algumas referências para ele. A gente não pode simplesmente falar, come sorvete. Ele vai falar, que sorvete, aonde que está o sorvete, por favor me conta, pelo amor de Deus, onde está com o sorvete que eu quero sorvete. Entendeu? Ele vai querer saber informações, não é? Então é assim que a gente diz pro Tiki como fazer as coisas usando a linguagem de programação Lua. Primeira coisa que a gente diz, que a gente faz, né, é dar uma ordem para ele, né? Digamos aqui que eu vou dizer, e as ordens são em inglês, isso é muito importante. Digamos que eu dê uma ordem e diga assim, rect, que rect é a abreviação para retângulo, ok? Aí, digamos que eu diga rect, e ele vai falar erro, o que ele fala é isso, literalmente para, pensa e fala erro, entendeu? Porque ele não entendeu nada. Você tem que dar para ele algumas informações, né? Então como você faz isso? Em Lua você abre um parênteses, ok? E você vai colocar aqui dentro as informações e depois você vai fechar esse parênteses
para ele entender que, olha, acabou, era só isso daqui são as nossas ordens, ok? E as ordens que eu vou dar para o Rect, eu estou dando de cabeça porque eu não lembro com perfeição, mas quando a gente estiver jogando, eu vou mostrar para vocês formas de você não esquecer isso. Basicamente é repetição, mas também tem macetinhos para você não esquecer isso. Tá? Você já disse, olha, retângulo. Agora você vai ter que dizer coisas para ele, tipo, aonde que ele está? Ó, que legal. Ó, já entendeu o que é isso, né? Onde que ele está horizontalmente, né? E depois você tem que dizer, amigo, onde que você está? Verticalmente, ó, o Y. Tá vendo como é que tudo que eu mostro para vocês aqui tem sentido? Depois do Y, ele vai falar, tá, mas um retângulo, mas de que tamanho? Ah, um retângulo com essa largura. A gente vai aprender isso daqui. Basicamente, W, né, é igual... W quer dizer width, que significa largura. W é igual a width, que quer dizer largura. Ok? E depois você vai dizer, tá, mas beleza, eu já sei largura, mas e a altura do... Então a gente coloca H, aí você fica H, o que diabos é H? H é do inglês height, ok? Que significa altura, tá bom? Tá, mas e aí, retângulo de que cor? Aí você tem que passar C. Você fica C, só se é simples, né? Porque a letra é com essa mesma. C é igual a color, que em português é cor. Tá vendo? Espero que vocês estejam, olha aqui, ó. Se vocês verem, eu tô com o meu aqui, ok? Vocês têm que estar com um caderninho de vocês para anotar isso, porque depois vocês abrem um jogo, na verdade Fantasy Console, para criar o seu próprio jogo. Você abre Fantasy Console no computador, você pega o seu bloco de notas do lado e você, ó, destrói isso. Isso aqui é tipo a anotação que a professora pede para você colocar no quadro, entendeu? Sendo que esse aqui é bem maneiro porque está ensinando você a fazer um jogo, tá? Então você já entendeu. Como que a gente dá uma ordem? Como que a gente manda o nosso Fantasy Console? Como que a gente manda o Tiki fazer alguma coisa? A gente dá uma... Vou colocar aqui. A gente dá uma ordem. Ok? Aí a gente abre um parênteses e diz os detalhes. Ou, né, você também pode chamar de parâmetros. Ok? Da nossa ordem. Tá? É basicamente isso aqui. Isso aqui é uma função. Tá? Em matemática, tá, a professora chata vai falar que tem função, que função é x é igual a, abre parênteses, y mais x ao quadrado vezes w a raiz quadrada, dependendo do nível do colégio que você está, ela vai te dizer um negócio gigante, vai falar, isso aqui é uma função e você vai arrancar os cabelos. Mas na verdade, função é isso. É uma ordem e com os detalhes dela, sendo que os detalhes dela é um cálculo matemático, né? E são funções mais no reino da matemática. Quando a gente está trabalhando com computador, as funções se expandem mais. Mas olha que legal. Assim como essas de matemática aqui, deixa eu mostrar para vocês. Espero que você já tenha anotado. Se não, a vantagem do YouTube é que você pode voltar. Não é que nem a professora que você pode ficar, professora, espera que eu tô anotando. Entendeu? Assim como em matemática tem isso daqui, numa ordem da gente, tipo retângulo, ok? A gente pode falar, em vez de dizer o x, a gente pode falar, o que eu quero x? Eu quero ele bem no meio. Então eu posso dizer, na verdade não a altura, a largura. Olha eu fazendo besteira. Ó, eu posso dizer, a largura do jogo dividido, esse barra significa dividido, por 2, e aqui eu coloco o resto dos argumentos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um cálculo matemático nesse primeiro parâmetro. Você está vendo que até não coloquei, uma coisa feia, coloquei uma vírgula aqui. Tudo isso daqui corresponde a o x.
Ou seja, o x ele pode ter um cálculo dentro dele. Olha que legal. Então, se você quer que o quadrado sempre fique no meio da tela, você pode dizer, olha, a largura da tela dividido por 2. Se você deixar ele aqui, né, entre o parênteses e a vírgula, ou se estiver falando do y, depois do x, da vírgula, e aqui colocar o nosso cálculo, não importa quão complexo ele seja, vai ter o mesmo efeito. Ele vai olhar a ordem, ele vai tentar entender a ordem. Se você der para ele um cálculo, né, alguma coisa para ele calcular na ordem, ele vai calcular isso daqui como parte de obedecer a sua ordem. Entendeu? Isso aqui basicamente são os dois princípios super básicos que a gente precisa entender. Isso aqui não tem como fugir. Isso aqui eu tive que pegar o quadro, largar o computador e fazer tudo para você. Não tem como, tá? Mas são simples, né? Da forma que eu expliquei, eu acho que ficou simples para vocês entenderem, não é? Dando explicado isso, o que a gente vai fazer? A gente vai largar essa coisa chata e a gente vai pro computador, né? Por favor, bem melhor. Pronto. Agora que a gente está no computador, você já sabe o que você tem que fazer. Vamos abrir o TIC 80. Vamos colocar ele em tela cheia, botão aqui do meio, pronto. E tá com o bloquinho aí, né? Vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês, tá? Mas são suplementares. Se a gente digitar help aqui, a gente vai ter um help, né? E ele tem um monte de comandos aqui pra gente ver. Tá vendo? Eu estou usando a rodinha do mouse para subir e descer. Tá? O que a gente quer aqui é o new. A gente vai criar um novo cartucho de jogo. Então aqui a gente vai escrever new e dar enter, ok? E ele vai dizer new cart is created, que significa o novo cartucho do jogo foi criado. Se a gente apertar Ctrl, tá? CTRL no teclado e R, ele vai rodar esse exemplozinho da gente aqui, ok? Mas a gente não vai querer nada disso, então a gente vai apertar a tecla Escape, ESC, que fica aqui nesse topo do teclado, tá? Depois, quando a gente voltar para essa tela, a gente vai apertar ESC de novo, pronto. E o que a gente vai fazer é, abaixo desse title, author, description e script, a gente vai apagar tudo que tem aqui. Pronto. E vai deixar só isso aqui. Aí no título a gente vai substituir pelo nome do nosso jogo. O nosso vai ser exemplo da aula 2. O autor, você vai colocar o nome de vocês, eu vou colocar o meu, Gustavo Silva. Na verdade é HM Silva, mas vamos deixar Gustavo Silva. Descrição, desk, que significa descrição. A gente vai colocar exemplo da primeira... Não. Exemplo do meu primeiro jogo. E dificilmente vai se qualificar como jogo ainda, é só mostrar para vocês o que a gente aprendeu no quadro branco aqui atrás, mas já vai ser legal pra gente, tá? Lembra que eu falei sobre variáveis, né? O que a gente vai fazer vai ser criar uma variável chamada posição x, ok? Essa posição x, ela vai ter o valor do quê? Lembra qual é a nossa largura da nossa tela? 240, não é? 240, ok? E o que eu quero? Digamos que eu quero colocar o nosso quadrado, que eu vou fazer o quadrado igual a gente mostrou no quadro, começando no meio da tela. Então eu vou colocar aqui dividido por 2. Mesma coisa eu vou fazer com y. Posicão, porque não pode ter acento. Na verdade, se a gente colocar o C cedilha, ó, nem aparece, ó. Tô apertando aqui, não aparece nada. Posicão, y, e a gente vai falar que é 136 dividido por 2, que vai dar 68, agora eu já decorei. Feito isso, a gente tem que criar uma função, a gente não vai chamar. Para que a gente criar uma função, a gente tem que digitar function, que é a função em inglês. E o nome dessa função é tick, em letra grande. E ela não recebe nada, tá vendo aqui que o parênteses está em branco? E quando a gente acaba a função tick, a gente digita end. Pronto. Tudo que a gente vai escrever do jogo que vai ficar atualizando fica nesse tick aqui com os parênteses em branco. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui é apertar o ESC, ok? Deixa eu limpar a tela. Aí a gente vai salvar esse cartucho. A gente vai colocar save primeiro.tick. Pronto. Ele vai dar uma mensagem, talvez, se não for a primeira vez. Para mim não é a primeira vez que eu estou criando. Eu vou dar sim, para você provável que não dê. E ele vai mostrar aqui, cart primeiro.tick saved. Se
eu apertar aqui Ctrl e R para rodar o jogo, você vai ver que nada acontece. Mas o jogo está de fato rodando. Tanto que se eu apertar ESC, ele vai voltar a piscar o nosso quadradinho. Vamos apertar ESC de novo. Tá? E o motivo pelo qual não apareceu nada na tela é porque não existe nada dentro do tique. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um espaçozinho para ficar mais afastadinho, que ajuda a organizar o código da gente. Digitar CLS, abre e fecha parênteses. Vamos dar Ctrl S para salvar, apareceu ali em cima. Ctrl R para rodar o jogo. Você vai ver que já não tem mais nada. Por quê? Porque ele limpou o que tinha na tela, que era aquele texto. Ok? Aí agora ele está pronto para a gente poder trabalhar. Mas ainda não mostra nada de legal, né? Então vamos apertar ESC de novo. E ESC de novo. E a gente volta para o editor. Ok? Depois do CLS, eu vou desenhar um retângulo para a gente. Ok? Como que eu mostrei para vocês como é que era? Como que é? Rect, de rectângulo. E aqui a gente tem, né, os parênteses, e dentro dos parênteses a gente digita o que a gente quer. No caso, eu vou querer o x, o y, a largura e a altura do quadrado. Ok? Então vamos fazer o seguinte, já que a gente já criou o x e o y ali, vamos colocar aqui posicão x, vírgula, posicão, underline é o sublinhadinho, y, e vamos colocar de largura 10 pixels e de altura 10 pixels. E a última coisa que a gente tem que colocar é a cor. Para a gente saber a cor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para, não esse daqui. Eu vou deixar esse aqui também, para ajudar vocês, mas esse daqui, que é a paleta. Paleta é as cores que estão disponíveis nos jogos. Parece pouca coisa, mas dá para fazer bastante coisa. E aqui a gente vai olhar, escolher qual é a cor que a gente quer. Eu sou uma pessoa muito chata, então eu vou escolher verde, que é o green, light green, que ele é a cor 11. Você pode escolher a cor que você quiser. E aqui, depois da largura e da altura, eu vou colocar 11. Pronto. Agora, a gente dá Ctrl S, eu já dei e salvei. Vamos dar Ctrl R e ver o que acontece. Momento da verdade. Apareceu pra gente um quadrado verde na tela. Eu achei que eu gostava, mas isso é muito mole. Isso aqui eu faço no Paint, entendeu? Você não está ensinando nada. Calma, a parte legal vem agora. Apertei ESC de novo para entrar no editor. Se você notar, ok? Como posição X e posição Y são variáveis, o nome já diz, o valor delas pode variar, ele não tem que para sempre ser esse 240 dividido por 2 e 136 dividido por 2, entendeu? Você pode ir mudando ele. Então vamos fazer o seguinte, eu quero, depois de desenhar o retângulo, que antes, porque essa função aqui, esse tique 80 aqui, ela acontece toda hora, continuamente, 60 vezes num segundo só, entendeu? Então, depois de eu desenhar o retângulo, eu quero que posicão x seja igual a posicão x, e sim, eu posso colocar igual a ele mesmo, sem problema, mais 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que posição x tem agora aqui, ó, nessa linha aqui, ele tem 120, o número dele é 120. Quando eu falo posição x é igual a posição x mais 1, eu quero dizer que posição x é igual a 120 mais 1, então ele passa a ser 121. Como todo esse código aqui que fica dentro desse function tick e end aqui, tá? Isso aqui se chama criar uma função. Quando a gente está escrevendo rect aqui, a gente está, na verdade, chamando uma função. Essa função já foi feita dessa forma, function rect, antes. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Tá? Ele só faz parte do tick do nosso Fantasy Console. Ok? Então, resumindo, isso daqui vai aumentar em 1 a posição x, ou seja, a gente já sabe que é a posição em que ele está da esquerda para a direita. Talvez na tela esteja invertido para você, mas da esquerda para a direita. Ok? Então, o que esse exemplo vai fazer? A cada 1 60avos, ou seja, a cada rapidinho do jogo, ele vai pegar o x, desenhar o x na tela,
Não, ele vai limpar a tela, aqui o CLS. Depois ele vai digitar escrever o retângulo na tela, desenhar o retângulo na tela. Depois ele vai falar, olha, o retângulo tem que ficar mais um pixel para o lado. Depois ele recomeça e fala, olha, desenha o retângulo na tela. E toda vez que ele redesenhar, ele vai redesenhar um pouquinho mais para o lado. Entendeu? Sempre da esquerda para a direita. Se fosse menos, seria da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Enfim, vamos mostrar que é bem melhor. Presta atenção que vai ser rápido. Ctrl S para salvar, para a gente não perder nada. Ctrl R para rodar e olha lá, sumiu. Oh, foi rápido essa. Vamos dar ESC, vamos dar Ctrl R de novo. Presta bem atenção dessa vez. Olha ele ali, olha ali. Faz isso com o Paint. Quero ver você fazer isso com o Paint. Entendeu? No próximo vídeo que a gente vai mostrar para vocês, vai ser uma coisa muito doida chamada condicionais. E nessas condicionais a gente vai controlar o nosso botão, porque o quadrado não vai mais se mover para o lado. O quadrado vai se mover para onde a gente mover ele. Olha que legal. Tá bom, gente? Mas por hoje é isso, ok? Eu criei um grupo no Telegram para vocês chamado TIC80 Kids, ok? Ele é um grupo que eu e mais uns colegas vamos moderar, então a ideia é não deixar nenhuma coisa feia, nenhuma besteira. Então pai pode ficar tranquilo, tá? E mãe também, qualquer um dos dois. E titia, e avó, e todo mundo, tá? E ele vai estar na descrição, mas ele também vai aparecer aqui na tela, aqui, tá? Na descrição lá embaixo e vai aparecer na tela aqui, tá? No Telegram, que é um aplicativo de celular, deixa eu mostrar pra vocês. Meu celular tá lerdo. Tá lento. Aqui, ó. Esse é o Telegram. Tá vendo? No Telegram, igual a gente tem um de Lua Programação para adultos, a gente vai criar, a gente já criou, na verdade, mas eu vou colocar o link para vocês, o TIC80, que é o Lua para Kids, para vocês aprenderem a fazer jogo, tá? Assim vocês podem tirar dúvida com outros colegas maneiros que também estão aprendendo, tá? E se você é o pai, ou mãe, ou tio, ou avó, ou quem está cuidando, ou o irmão mais velho, ou o primo, você pode entrar no grupo também para ficar de olho, tá? A gente vai tentar manter esse local só para vocês, sem nada de mal, sem nada de errado, ok? Então, galera, é isso. Tchau, tchau.